Fala, povo de Deus, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Hoje inicia o nosso novo projeto Na Palavra. E a gente está aqui em forma de podcast, né, transmitindo, né, esse novo projeto Na Palavra. E eu quero compartilhar com vocês agora esse tempo, estar junto com vocês, né, para a gente compartilhar tudo aquilo que Deus ele vai derramar no nosso coração. O objetivo desse projeto, desse podcast é trazer edificação, esclarecimento para a vida daqueles que vão estar nos acompanhando. E hoje aqui, né, hoje é a nossa estreia, a gente está com 2 convidados especiais, né? E eu quero apresentar eles aqui para vocês, né? Aqui na minha frente está o pastor Tiago e o Anderson Roberto, né? Amigos, né, de longas datas. E hoje a gente vai estar compartilhando aqui nessa mesa, né, sobre o cristão, né, a sua vida profissional e o seu chamado, né, coisas que são muito importantes na nossa vida, na vida do cristão. Ele saber conciliar essas coisas. E a gente vai fazer um paralelo hoje aqui sobre vida profissional e o chamado ministerial. E aqui eu quero apresentar, vou deixar eles se apresentarem aqui, né? O pastor Tiago aqui já está há um tempo pastoreando na Central de Adoração. Então, pastor, se apresente um pouco mais aí, conte alguns detalhes aí de quem é o Tiago Cimei. Meu amigo, pastor Alex, para mim é um prazer, uma honra estar aqui com vocês, estreando o podcast aqui Na Palavra. Gravem esse nome, viu? Pode ter certeza. Rever aqui meu amigo, o Anderson, amigo de longas datas. Desde quando estudávamos ainda lá no Colégio Cordeiro de Farias. É muito tempo. E estamos aqui para servir. É o que nós fazemos, principalmente aqui no Tapanã. Estamos há 24 anos aí, agitando as águas do Espírito Santo nesse lugar. Prazer estar aqui, irmão. Opa, prazer é todo nosso, pastor. E aqui, né, também na minha frente, o Anderson Roberto, um grande amigo também, de longas datas. Tivemos aí um tempo aí afastado, né? Não sei nem porquê. Mas aí perdemos o contato, mas nos reaproximamos nos últimos dias aí. E a gente tem visto também o crescimento do Anderson Roberto, já uma pessoa já que trabalha aí na segurança do trabalho já há algum tempo, exercendo essa função. E também é um cristão. E eu vou deixar aqui para o Anderson se apresentar um pouco, contar algum detalhe aqui da sua vida e da carreira que ele tem seguido aí dentro do reino de Deus e também a sua carreira profissional. E aí, Anderson? Olá, pessoal, tudo bem? Recebi com muita alegria esse convite, muito especial. Eu acredito assim que tudo que é em prol do reino a gente tem que já ter essa predisposição para estar ali colaborando de alguma forma, né? E compartilhar um pouco com vocês essa experiência profissional que eu venho construindo ainda ao longo desse tempo, para mim vai ser muito satisfatório. A gente percebe que muitos jovens, no início das suas carreiras, término de ensino médio, geralmente todos têm muita dúvida sobre o caminho que seguir, ou não sabem, a maioria deles, nem para onde qual vai ser a área que vai escolher para se profissionalizar. Então, quando a gente já tem uma estratégia montada com antecedência, a gente consegue chegar mais rápido nos nossos objetivos. Rapaz, já deixou uma dica importante aí para... Foi cirúrgico. Para a juventude, é isso mesmo aí. E a gente vai aqui, né, continuar, a gente vai conciliar o nosso programa, a estreia desse programa, que é o pastor Tiago e o Anderson, são os pioneiros. E vamos seguir em frente aqui nesse novo projeto. O Anderson, os pioneiros ou os cobaias? Os cobaias da experiência. E desde já quero agradecer que a gente tem uma equipe maravilhosa aqui, Raimundo, Alan, Ronald, Alessandro abençoado, missionário Marcos também. A galera, nossa equipe maravilhosa, servos maravilhosos aqui que estão empenhados nesse novo projeto, acreditaram no nosso projeto. Parabéns. Deus é maravilhoso. E aqui a gente vai começar, tô doidinho para começar já, para falar desse assunto aqui. Dentro da palavra, o nosso objetivo é sempre trazer esclarecimento dentro da palavra e contar as experiências que a gente teve dentro da palavra, sabendo que as nossas experiências, elas não são verdade absoluta. O que aconteceu comigo não é obrigado a acontecer com o pastor Tiago nem com o Anderson. Então,
todos nós temos as nossas experiências, como diz aquela música do Armando Filho, né? A experiência é pessoal. Então a gente por isso vou viver, né? Então a gente vai fazer esse paralelo aqui entre a vida profissional, o chamado, e eu já posso dizer de cara que é possível a gente conciliar as duas coisas, a nossa vida profissional e o nosso chamado, trabalhar no reino de Deus, ser uma influência dentro do reino de Deus. E a gente tem aquele versículo clássico, né, que é o de Mateus 28, né, versículo 18, ide por todo mundo e pregai o evangelho, né, fazer discípulo de todas as nações, pregar para todas as criaturas da terra, levar essa palavra e esse evangelho. Então, ali está no imperativo, é uma ordem de Deus para todos. Aqui não está dizendo se é pastor, se é quem trabalha na segurança do trabalho, se é o professor, se é o engenheiro. Não, aqui é de uma forma geral. Todos nós temos essa missão de pregar o evangelho e de trabalhar para o reino de Deus, né, pastor Tiago? Já pode até dar uma introdução sobre isso aí. A gente precisa entender que essa referência bíblica em Mateus capítulo 28, versículo 18 em diante, a gente percebe que Jesus fala como autoridade. Ele é a autoridade ali. Então, algo direcionado por uma autoridade, a gente teria que simplesmente obedecer. Então, eu acredito que esse princípio não está somente nos púlpitos da igreja, né? A questão de você... Muitas vezes as pessoas dizem, mas eu tenho que ir para o campo missionário. A gente precisa entender que o campo missionário é onde nós estamos, onde Deus tem te colocado, né? A forma como você está exercendo o seu ministério. A gente precisa entender que o nosso ministério é servir, é o serviço. Ministério significa servir. Então, onde eu estou, de que forma eu estou servindo? De que forma eu estou servindo? Como eu estou servindo? Né? Então, por exemplo, um tempo atrás, em 2009 a 2011, eu trabalhei numa empresa qual eu realmente me senti por um tempo frustrado, sabe, Anderson? Porque eu exercia algo ministerialmente, né, de forma integral, e agora eu precisava, de alguma forma, prover para minha casa nessa oportunidade que eu tinha, que era trabalhar empregado. E foi uma benção, para mim foi maravilhoso. Só que ao mesmo tempo eu não tinha um tempo disponível para estar, né, exercendo da forma como eu exercia antes a obra de Deus. Nossa, na época eu ficava nessa época eu estava um pouco na dúvida. E era essa interrogação que ficava. E eu me lembro que foi um tempo em que eu descobri de forma melhor como exercer o meu ministério dentro da empresa. Como existem muitas pessoas que exercem o ministério dentro de uma empresa, dentro de uma universidade. Perfeito, não é verdade, Anderson? Perfeito. E foi para mim um divisor de águas para melhor entender, inclusive, esse tema que nós estamos abordando hoje. Compartilhando um pouco em cima do que ele acabou de falar, o fato da gente estar trabalhando e ao mesmo tempo ser cristão e estar em comunhão com Deus, isso nos possibilita infinitas situações de chegar e pregar, propagar o evangelho. É verdade. Se a gente tiver essa sensibilidade, às vezes dentro do ambiente de trabalho mesmo, a gente está cercado de pessoas que às vezes estão passando por dificuldades que só elas sabem, estão ali trabalhando, não sabem nem como, mas internamente estão destruídas. Eu tive uma experiência dentro do ambiente de trabalho de um gestor da área que eu nem tinha tanto relacionamento de amizade com ele, e a gente tinha programado um DSS lá, que é um diálogo de segurança, né? Semanal de segurança. Nesse DSS eu ia falar um pouco sobre segurança do trabalho, sobre a importância de uso de EPIs e tal. Só que no momento que eu fui agendar essa atividade com ele, eu percebi que ele estava muito abatido emocionalmente. Eu falei, irmão, o que está acontecendo? Está tudo bem? Ele falou, Anderson, não está. Está acontecendo isso, isso e isso. Ele desmoronou ali. Começou a chorar. Aí eu fiquei por alguns minutos só ouvindo para entender o que estava acontecendo. E isso dentro do expediente. Olha só. De trabalho, entendeu? Quando ele parou, eu falei, bora lá para a sala, bora conversar um pouco. A gente vai suspender aqui e a gente faz outro dia, entendeu? E eu comecei a acompanhar em cima da situação que estava acontecendo lá, que era até inclusive uma situação de divórcio e tal. E eu fiquei feliz por ter a sensibilidade como cristão, de mesmo dentro do meu ambiente de trabalho, eu consegui apoiá-lo
de alguma forma. E hoje em dia, ele não trabalha mais lá, mas ele ficou com isso guardado no coração, Olha porque só. era uma pessoa que eu realmente não tinha relacionamento. Não tinha. Mas naquele momento ali, eu, graças a Deus, tive a oportunidade de chegar com ele através da palavra, de alguma forma, e isso trouxe algum conforto para o coração dele. Isso Ou é muito seja, especial. o Anderson sendo essa Jerusalém, né? E- Aonde ele está. É importante isso, a gente ser esse tempo. É por isso que o cristão ele deve estar inserido dentro dessas esferas aí de trabalho da sociedade, porque recentemente a gente tem um levantamento aí que a maior parte da população mundial ela vive nas cidades, né? Existem as missões urbanas e a maior parte da população está concentrada nas cidades. E quem é que está nas cidades? São os médicos, são os professores, são as pessoas que estão... E é necessário ter os cristãos lá. É necessário acontecer o ID lá onde as pessoas estão. Então, o nosso objetivo aqui parece que é trazer clareza, porque parece que a gente tem visto que uma coisa anula a outra. Se eu sou profissional, se eu tenho a minha carreira, é como se a pessoa se esquecesse do ID. Se esquece do ID, se esquece de ser uma influência onde está. Tipo, tem uma sensibilidade como essa que o Anderson Roberto teve de poder ajudar essa pessoa que estava num momento difícil. Então ali ele cumpriu, a pessoa nunca mais se esqueceu. Então a gente vai marcar a vida das pessoas com aquilo que a gente carrega, aonde a gente vai, a gente tem que ser uma influência do reino de Deus. Então, ir por todo mundo, aonde a gente estiver, a gente tem que ser essa influência e não se esquecer daquilo que... A missão que o Senhor ele confiou a nós, que é resgatar essas pessoas, estender a mão para essas pessoas. Então, essa é uma das abordagens que a gente pode fazer aqui, trazer clareza sobre isso. Então, a pessoa não deve se anular só porque não... Olha, como eu já ouvi um jovem uma vez, eu não vou mais para a igreja, mas por que tu não vai? Não, porque eu vou agora correr atrás do meu futuro, vou em busca do meu futuro agora. E eu já vi muitas pessoas tomarem essa decisão de quererem focar só no seu estudo, de quererem focar só na sua vida profissional e ser totalmente negligente. Talvez até você que está aqui, né, nos acompanhando nesse podcast, pode estar numa situação dessa. Trabalhou, fez cursos e se esqueceu do Criador, se esqueceu de Deus, se esqueceu do seu chamado e deixou esse propósito da terra aqui ser maior do que os propósitos de Deus na sua vida. Então, é possível conciliar essa situação e a gente tem que viver isso. E uma coisa sobre essa questão, que tem gente que acha que fazer missões é só viajar para outro país ou para outro estado. Como eu dou aula na escola de missões, né? Lá na Vida na Palavra, e dentro do estudo lá tinha uma frase falando que a viagem mais difícil para uma pessoa fazer, de um missionário fazer, é a viagem de sair de si mesmo. Não é a viagem de ir lá para a África. Muito forte. Tu sair de si mesmo, é tipo tu renunciar ao teu eu. Então, essa é a viagem que a gente tem que fazer. A viagem mais importante missionária é essa. A gente sair do nosso eu, do centro da nossa vida e deixar o Espírito Santo conduzir a nossa vida. O pastor Luciano Subirá, interessante, uma certa ministração, ele falou que muito a respeito disso, sabe? Essa questão da gente servir ao Senhor. E o que o pastor Alex está falando aqui agora há pouco é mais ou menos o que ele falou, o pastor Subirá. Deixarmos de ser uma represa, né? E nos tornarmos um leito de rio em que entra água e sai água, entendeu? Em tempo e fora de tempo. Então, irmão, sabe, a pessoa que ela simplesmente acha de parar o seu ministério por causa dessa situação que você está falando, ela está pensando, né, ser uma represa. E o Senhor quer que a gente seja esse fluir, né? Esse fluir onde queira que a gente chegue. Nós, inclusive, tivemos uma experiência missionária de 10 anos e meio servindo no Equador. Nós chegamos naquele país longe da nossa cultura. E o meu pai, por exemplo, ele teve que abrir mão de forma integral, porque foi um chamado do Senhor ali.
foi na década de 80, 1987. Tenta imaginar ele, agora preste atenção, isso é loucura. Agora é importante a gente também entender dessa forma. Ele atendeu o chamado do Senhor e saiu daqui do Brasil com a minha mãe, né, no caso, esposa, eu, o Richard e o Júnior. Eu tinha 3 anos de idade, o Richard tinha 2 anos e o Júnior 10 meses de vida, para fazer missões no Equador. Aí você diz, como é bom obedecer, realmente. Mas agora, ir além da obediência, como é que Deus vai nos honrar? Se a gente só obedece, Deus já nos honra. Imagina a gente indo além da obediência, né? E foi uma atitude maravilhosa nessa época. Tivemos uma experiência de 10 anos e meio. E eu quero dizer para você que tempo integral na obra do Senhor também não é ruim, não. Só que, eu estava falando para o pastor Alex, poucos estão dispostos a beber desse cálice. Desafiador, né? É desafiador. Poucos estão dispostos a beber desse cálice. Agora também, se beber, meu irmão, se prepare para contemplar o extraordinário. Mas o nosso assunto aqui é equilibrar isso. Então tem certas pessoas que quando chega esse momento de tomar decisões na sua vida profissional, elas acham que tem que arredar um pouco as coisas de Deus, entendeu? Exatamente. E aí elas acabam perdendo o verdadeiro propósito, pastor. E é complicado. E aí são os chamados crentes de represas e se esquecem de ser leito de rio. Entra água e sai água. Essa questão é também muito materialista da pessoa, dela pensar só em ganhar dinheiro, querer só o bem-estar e foca nisso, tem medo de passar necessidade. Essa pessoa também ela tem que, acho que está precisando nascer de novo, né? Porque em algumas situações a pessoa ela realmente falta um entendimento muito grande para as pessoas em relação a isso. Eu estava, assim, não tenho um estudo aprofundado sobre isso, sabe, Anderson? Mas, por exemplo, eu estava lendo que muito dessa cultura aí a respeito de pensar de forma materialista começou na Revolução Industrial. Qual era o costume que se tinha na época? Meu pai, inclusive, até meu avô, né? Meu avô fala que eles tinham costume na roça, né, antes de irem para a roça, que eles dependiam muito, né, do plantio, todas essas coisas, eles sentavam na mesa para fazer culto doméstico, devocional, a família. Uhum. Nem que seja para rezar, mas eles faziam alguma coisa em família. Aí o que a Revolução Industrial trouxe? Trouxe sim as oportunidades, mas ao mesmo tempo trouxe essa pressa. Tirou o tempo, né? Tirou o tempo da pessoa ter algo para destinar para Deus, entendeu? Então, é nisso que as pessoas às vezes elas confundem. Como elas podem melhor servir? Parece entendeu? Que uma coisa vai inviabilizar a outra. Inviabilizar, né? Parece, mas não é assim. Eu acho assim, o chamado do seu pai foi muito específico. Era dedicação integral. É para poucos. Isso é verdade. É para poucos. E a pessoa precisa ter esse discernimento na cabeça dela também. Poucos são chamados para um cumprimento desse integral. Agora, eu consigo conciliar. Dá para a gente caminhar as duas coisas sem inviabilizar a outra. Atualmente eu não exerço nada relacionado ao Ministério Pastoral especificamente, mas eu faço parte do Ministério de Louvor da igreja. Ai, canta. Então, dentro da minha agenda, eu consigo organizar os tempos de ensaio, me fazer presente sempre que possível, exceto nos dias que eu estou escalado de serviço e eu não consigo. Deixa eu matar a charada daqui do Anderson, o pastor dele é policial. Aí, ó, já combina, combina com aquilo que a gente está falando aqui. Hoje, ele tem a profissão dele, né? E exerce o ministério pastoral, né? O Tiago. Sim, ele lá, né? Isso. Nós nos conhecemos na aeronáutica, né? Eu já era soldado antigo quando ele chegou, muito, muito novinho lá, recruta e tal. A gente acabou dando assim, os primeiros passos para ele também em relação à vida militar. Ele construiu uma amizade. Aí depois de um tempo, ele passou no concurso da PM. Eu dei baixa do quartel, passei 6 anos. E a vida permitiu que a gente se encontrasse depois de muito tempo. Ele já como pastor, servindo na Igreja Batista do Parque Verde, que é a qual eu faço parte, né, atualmente. E aí ele me lançou um convite, ele disse, Santos, bora lá visitar e tal. E eu estava numa fase da minha vida que eu realmente foi muito propício, né? Eu fui para lá, assisti um culto, participei com os irmãos lá, disse, camarada, é aqui. Me senti muito à vontade, entendeu? E hoje em dia a gente serve a Deus ali naquele lugar e com muita alegria no coração. Isso. Essa questão, né, a gente falou um pouco sobre
o materialismo, tá ligado ao ativismo, né? Às vezes as pessoas, como eu estava conversando com a minha irmã hoje à tarde, né? Com a Carliane, às vezes a pessoa, não é só o trabalho secular, o trabalho fora da igreja, às vezes a pessoa está trabalhando dentro da igreja, exercendo alguma função dentro da igreja e não está vivendo o propósito de Deus, está só numa ocupação. E às vezes dentro da própria igreja, do ministério, a pessoa ela não está ali agradando a Deus da forma que ela está conduzindo a vida dela. Às vezes uma pessoa que tem um trabalho fora, às vezes ela tem uma entrega maior do que aquela pessoa que está ali todo o tempo. Tem até mais tempo disponível às vezes. Isso, olha, hoje eu sou integral na obra já há alguns anos, já sou integral. E assim, hoje a minha vida é a obra, meu escritório é a igreja. Eu tô ali direto. Hoje não tenho nenhuma fonte extra a isso, né? Mas, como o pastor falou, são poucos que bebem desse cálice. Eu tô bebendo desse cálice aí. Pastor, e não é um fardo, é um privilégio, né, pastor? Maior ainda, né? E a pessoa ainda fala, questão de trabalho, eu não tenho tempo para trabalhar, não tenho tempo. Que não significa que você não esteja trabalhando, né? Isso, trabalhar. E ainda tem essa questão, né, a visão que a galera tem, que o pastor não faz nada. Não faz nada, né? É muito importante também a gente ter um posicionamento de se colocar à disposição também na obra, né? Às vezes a gente pensa que Deus só quer usar a gente em determinada coisa. E às vezes a gente acaba se surpreendendo, né? Desde da Igreja Batista lá do Parque União, eu faço parte do Ministério de Louvor. Quando eu fui para a Igreja Batista do Parque Verde, eu me inseri também no Ministério de Louvor e continuei por lá. E graças a Deus foi um momento assim de crescimento espiritual muito grande para a minha vida. Eu fiquei muito feliz. Estava vindo de um momento um pouco ruim e entrei nessa fase maravilhosa de ter mais intimidade com Deus e me envolver mais com a obra, e foi tudo muito bom. E chegou um momento que o pastor Tiago, né, manda até um abraço para ele aqui, ele vai lembrar disso. Ele me ligou, ele falou assim: Anderson, eu estou escalado de serviço domingo, eu não vou poder pregar. Eu falei: caramba, e agora? Quem é que vai levar a palavra? Aí ele falou: pois eu estou te ligando por causa disso. Eu falei: pastor, faça isso, eu não sei pregar, eu nunca preguei na minha vida, nunca tinha compartilhado. Aliás, eu tinha iniciado alguma coisa nas células, né, que a gente tinha muito esse movimento, ainda tem, né, na época da Igreja Batista. Ele falou: eu acho que tu tá apto. Aí eu falei: deixa eu pensar aqui um pouco. Eu falei: cara, o que eu vou pregar? O que eu vou compartilhar? Aí eu me lembrei de uma época atrás que eu assisti alguns vídeos de pregadores e tal, e eu achava aquilo ali maravilhoso. A pessoa tem uma conexão com Deus para compartilhar algo dele para corações e atingir assim pessoas. Eu achava isso incrível. E eu admirava aquilo ali. Eu olhava com admiração. E eu rapidamente minha memória foi nesse momento. Eu falei: não, de repente é uma oportunidade que eu estou tendo aqui de me aprimorar. Eu falei: olha, eu vou. E eu fui. Aceitou o desafio. Eu compartilhei o que Deus estava fazendo na minha vida naquele momento. Eu chorei bastante, mais do que transmitir a mensagem, né? Porque foi algo muito impactante. Mas foi uma experiência tão maravilhosa que a partir daquele ponto ali, eu despertei o interesse de desenvolver. Destravou. E estar mais apto sempre que fosse acionado, entendeu? E isso, claro, que entra também dentro de uma rotina. Por quê? Às vezes você está escalado para levar a palavra no dia de domingo. Para a gente preparar uma mensagem, a gente precisa de tempo. A gente precisa se recolher ali com Deus, né? Dobrar nossos joelhos, pedir uma direção, porque a gente não pode falar nada que venha da gente mesmo, a palavra é dele. E para isso a gente precisa encontrar tempo dentro da nossa agenda, que já é corrida. Então, tudo isso daí faz parte. Faz parte. Vai ter uma hora que eu vou deixar um pouquinho o trabalho aqui de lado para priorizar aquilo que Deus tem para realizar. E a gente precisa ter essa disposição. Tem muita gente, muitos irmãos assim dentro da igreja que acabam
não contribuindo em outros ministérios, em outras áreas, porque não se veem, de repente, aptos para aquela situação. Mas, às vezes, Deus acaba nos surpreendendo e a gente consegue contribuir também dessa forma. Exatamente. Olha só, tem uma pergunta aqui, né? Como não negligenciar o chamado e a vida profissional, né? Como não negligenciar? Como a gente vê na Bíblia um homem que negligenciou seu chamado, que foi Jonas, né? Era para pregar na cidade de Nínive, ele se recusou a pregar. E ele negligenciou ali o seu chamado e ele sofreu as duras consequências desse ato, dessa desobediência dele, né? Negligenciou o seu chamado e a vida profissional, né? Que é a pergunta. Aí, só mais que reforçando essa questão do chamado, a gente vê que há uma consequência para aquele que negligencia o seu chamado. A gente vê aquela parábola dos talentos, né? Que ele deu 5, deu 2 e deu 1. Quem tinha 5 multiplicou as 5, tinha 2 multiplicou, o que tinha 1 talento ele enterrou. E o final dele foi triste, daquele que enterrou. Né? Era para ele dar conta daquilo que Deus tinha confiado a ele, o Senhor tinha confiado, o talento, que era para ele multiplicar o talento. E ele enterrou, ele se acovardou e ele enterrou o talento dele. Isso, ele foi jogado nas trevas, né, exteriores, ele sofreu um juízo muito grande. Isso mostra também que não só a questão da salvação, mas a questão das nossas obras, a questão de responder ao chamado, ao ID de Deus, da gente realmente multiplicar aquilo que Deus tem confiado, multiplicar amor, multiplicar alegria, multiplicar salvação na vida das pessoas. Tudo isso é importante, a gente não pode negligenciar esse chamado, essa missão especial que o Senhor lhe chama, porque a gente tem na Bíblia, por exemplo, Neemias. Neemias foi o que reconstruiu os muros de Jerusalém, foi chamado por Deus, mas antes disso ele tinha uma profissão. Neemias, ele era copeiro do rei. Olha só, a gente vê na Bíblia todos os homens de Deus, o próprio Cristo tinha uma profissão. Alex, nós vemos aí o próprio apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 18, versículo 3 e 4, diz que, e como era do mesmo ofício, mesma profissão, ficou com eles. Com quem? Ele chegou em Corinto, se encontrou logo de imediato com Áquila e Priscila. E qual era o ofício deles? Eles eram fabricantes de tendas, né? Interessante que a gente, inclusive, né, ele está falando sobre negligenciar, eu acho que até se torna, para quem realmente vive no Senhor, se torna inevitável, né? O que eu estou falando assim? A verdade, ele não pode evitar viver o reino no que ele desenvolve até como ofício, porque ele pode até usar o dia a dia dele na vida espiritual, ele pode fazer essa conciliação. E a gente vê o apóstolo Paulo lá em, 1 Timóteo ou 2 Timóteo, que ele fala sobre o obreiro aprovado? 2 Timóteo. Se não tem, 2 Timóteo, capítulo 2, se não estou enganado, 15. Que ele fala sobre a gente procura apresentar-te, né, como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Agora escute só. Por que o apóstolo Paulo está falando a gente procurar se apresentar como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra? Manejar bem a palavra, ele está associando essa situação ao que ele fazia como fabricante, na sua profissão. Quando ele fala a palavra manejar, ele cortava, né, aqueles pelos de camelo grosso, porque era para fazer tenda. E se ele não tivesse firmeza na forma de cortar, ele podia desperdiçar todo um pelo de camelo, todo o material. Então ele está alinhando ali, né, a vida profissional dele à ministerial. Então quem não souber conciliar isso, ele não tem noção do que está desperdiçando, entendeu? Não tem noção. Então a Bíblia, inclusive, respalda isso. O próprio apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 20, 32 ao 36, 2 de Tessalonicenses capítulo 3, 7 ao 9, diz a palavra que ele praticou o ministério como fabricante de tendas e de modo que outros também pudessem seguir esse exemplo, para que eles não se tornassem pesos. Ao contrário, eles pudessem ajudar a outros, abençoar a outros, com o intuito de servir até com seus ganhos outras pessoas. Entendeu? Interessante isso.
Agora, eu acredito que a pessoa ela não consegue entender isso quando ela não vive a plenitude de Deus. Viver a plenitude de Deus. Uma pessoa que precisa entender isso, ela precisa praticar no mínimo 5 princípios na sua vida cotidiana. A oração, palavra, adoração, serviço e mordomia. Entendeu? No mínimo, a pessoa que quer viver o reino onde queira que ela esteja. Repete aí pra galera ouvir, pastor. Entendeu? Repete aí. Posso repetir aqui? 5 princípios muito importantes na vida de uma pessoa que ela quer viver o reino onde queira que ela esteja. Tá certo? Qual é? A oração, palavra, adoração, serviço e mordomia. Perfeito. Entendeu como é que é? Serviço e mordomia. Servir é se colocar no lugar das pessoas. Mordomia é você entender que aquilo que você tem não é seu, é do Senhor. Você está entendendo? Então, quando as pessoas entenderem isso, elas vão prosperar e vão se sentir privilegiadas no seu chamado. Aleluia. Quase falando em línguas estranhas aqui, meu irmão. Amém. Receba! Sim! Você pode descontrair, viu, pessoal? Ela acaba colocando à disposição do reino aquilo que ela sabe, né? O exemplo foi muito bom, né? Alguém que já tinha uma profissão, ele ajudou alguém que não tinha, e essa pessoa passou a se manter a partir dali, e aquilo ali foi usado como ferramenta para disseminar o evangelho. Perfeito. Exatamente. Perfeito, maravilha. Como a gente está fazendo esse paralelo entre, né, vida profissional e chamado, né? Pergunto para você, ei, pastor, quem é mais espiritual? É um professor, uma pessoa que trabalha na segurança de trabalho ou um pastor? Quem é o mais espiritual? Né? Porque, dos princípios, né? é porque as Quem pessoas, pratica mais? na cabeça delas, tipo, que você é um pastor influente, tá vivendo ali no reino de uma forma, tem mais tempo que o Anderson. O Anderson tem uma carreira profissional, ele tá ali, aí a gente pode julgar. Se a gente fosse olhar aqui, quem é o mais espiritual? É o pastor Tiago, porque ele é pastor, ele é isso, ele cuida de célula, ele cuida de igreja. E não, o Anderson não, ele não é nem pastor, ele tá ali, entendeu? Cabe nisso aí que você falou, essas 5 aí. 5 princípios aí, né? Princípios para a pessoa viver o reino, para viver a vontade, alegrar a Deus. Então, não tem esse negócio de um mais espiritual que o outro, isso é relativo. É verdade. Entendeu? Segundo o princípio de cada. Se o Anderson viver essas 5, esses 5 princípios aqui, amém. Tá na oração, palavra, adoração, serviço e mordomia. Pronto, então não tem essa de um mais espiritual do que o outro. Isso é muito relativo, e às vezes realmente. a pessoa, no exercício da sua profissão, ela pode até estar temporariamente, de repente, muito mais atuante na disseminação do evangelho do que propriamente dito o pastor de ofício. Bem colocado. Se ela tiver aquela sensibilidade. Exatamente. Às vezes uma pessoa que está fora tem uma entrega maior do que aquela. Tipo o pastor tem uma entrega maior do que o pastor. E olha que o pastor está ali. Isso passa por isso. Vida de oração, palavra, adoração, serviço. Passa por isso. Passa por esses princípios. Inclusive, aí. Nesse exato momento, por exemplo, atualizando informações aqui, eu estou perdendo, entendeu? Em que quesito? De ganho de vidas, né? Para um irmão na igreja que ele, por exemplo, ele não tem um tempo adequado para estar na casa do Senhor sempre. Agora ele diz assim, pastor, o domingo para mim é o dia que eu posso estar. Então, esse dia eu faço como se fosse o melhor dia da minha vida. Glória a Deus. Que bênção. Mas ele não deixa de servir. Ele trabalha numa empresa em que parece que ele, se não estou enganado, ele é um encarregado nessa empresa e simplesmente ele me manda pelo WhatsApp. Ele evangeliza dentro da empresa, né, e dá suporte também para essas pessoas pela rede social. Sabe quantas almas ele já ganhou dentro da empresa dele, nos intervalos de 15 minutos? Ele disse, pastor, eu não posso fazer uma célula missionária, como o senhor tem nos solicitado. Nós estamos em 54 casas aqui no Tapanã, né? Aqui pela central de adoração. E ele disse, pastor, e ele estava lamentando, ele disse, meu irmão, mas você pode fazer uma célula missionária no intervalo de trabalho, mas pastor, não é 1 hora de tempo. Aí que está a situação. Às vezes tem gente que é um pouco radical, sabe? Às vezes burocratiza o reino para as pessoas. Não, meu irmão, é 15 minutos que tu tem lá.
Tu pode fazer a diferença. Os 15 minutos que ele tem de intervalo na empresa dele, ele já ganhou 7 almas para Jesus. 7 almas para Jesus, meu irmão. E estamos levando, dessas 7 almas, estamos levando em torno de 3 pessoas para o encontro com Deus agora no final de semana. Entendeu, meu amigo? É isso. Você tá ganhando mais alma do que É isso que a gente quer. Vocês que estão acompanhando a gente, é isso que a gente quer ver, vocês fluindo no reino. Independente de onde você esteja, exercendo sua profissão, ou se você é tempo integral ou não. Porque a maioria das pessoas da igreja não vão ser integral. Vai ter 1 ou 2 ou 3 ali. A maioria vai ser, por exemplo, lá na igreja lá onde a gente pastoreia, o missionário Marcos está até ali nos bastidores, a gente integral é só nós dois, né? Eu e o missionário Marcos, só nós dois somos integral. O resto são mais de 100 pessoas que têm os seus trabalhos, que têm as suas vidas cotidianas e estão ali. Ó. Por exemplo, o meu cunhado, ele trabalha... E ele trabalha, ou ele conserta, né, cadeira de dentista, essas coisas, ele técnico nessa parada. E ele, desde sempre, ele começou carregando uma mala de 20 quilos todo dia, e aí chegava com muita alegria, ministrava, ele era do Ministério de Louvor também, se casou com a minha irmã, logo em seguida entrou na igreja. Aí ele, depois teve uma moto, um carrinho, um guerreiro lá. Depois ele pegou, hoje ele tá numa nave, né? Mas ele foi fiel, ele era muito dedicado e ainda é muito dedicado. Várias vezes veio direto do trabalho, com a roupa do trabalho, ia direto pro altar. Um cara extremamente dedicado, que tem uma entrega muito grande, mais do que pessoas que têm mais tempo que ele. Então tem essa dedicação na vida dele, ama pessoas, ama a vida das pessoas. A vida dele ministerial, o chamado não se resume a só tocar, porque isso também o meu chamado é tocar teclado, o meu chamado é dançar, o meu chamado é cantar. Cara, o chamado ele transcende isso, vai além disso. Pastor Alex, fora. Inclusive, eu posso dizer para vocês, né, que eu sou um pastor, mas, por exemplo, eu sou pastor em tempo parcial. O meu pai é em tempo integral, mas eu sou tempo parcial. E eu tenho pastorado, eu auxilio, né, lá na Central de Adoração, mas eu tenho a minha empresa. Né? A minha empresa é na área de educação profissional, Alpha Center, formação profissional. Já estou até divulgando aqui. Alpha Center, Cordeiro de Faria. Tá certo? E aí, mais de 100 cursos, viu, gente? Desculpa, pastor, estou brincando aqui. Mas só para não sair, só para a gente entender. E ali mesmo, olha só, a Alpha Center, no caso, o local com a empresa, tem sido esse púlpito, sabe, para compartilhar do evangelho. Estamos há 5 anos. E por esse ambiente educacional, tem passado... Eu estava fazendo uma contabilidade com a minha esposa de quantas pessoas passaram já por lá. Quantas pessoas já passaram, já fizemos uma contagem assim, para mais de 1.050 alunos passaram pela Alpha Center ao longo desses 5 anos, consolidados, certo? Mais de 1.000 se formaram, tudo 5 anos. Eu disse, glória a Deus por isso. Só que quando vem jovens, adolescentes, de vez em quando ali, e passam na secretaria com a gente e sempre estão dispostos a expor alguma situação que estão passando. Adolescentes que estão num estado de depressão, outros que querem se suicidar, entendeu? Já aconteceu, meu irmão, e eu estou exercendo meu ministério pastoral ali juntamente com a minha esposa. Entendeu? E ajudando na educação profissional. Auxiliando eles na profissão deles e ao mesmo tempo ministrando sobre a vida deles. Que Muitos legal. adolescentes Muito e jovens firme. já aceitaram Jesus na secretaria da nossa empresa. Entendeu como é que é? Ou seja, eu estou trabalhando ali, mas não deixo de fazer a obra do Senhor acontecer. Quando você comentou sobre os 15 minutos de lá que o irmão tem, tem 2 coisas fundamentais aí. Primeiro, estar em comunhão com Deus, né? Isso é condição primária para tudo isso. E o compartilhamento da palavra, eu não preciso desenvolver uma tese teológica com alguém que nunca ouviu falar de Deus para fazer ela entender. Às vezes o remédio ele vem de imediato na ferida, né? Então, o fato da gente estar apto, estar em comunhão com Deus, as próprias pessoas se aproximam com as suas mazelas. Poxa, aconteceu isso, você não perguntou nada, mas de alguma forma a pessoa entende que você ali pode ser um canal para a vida dela. Eu lembro quando eu era militar no Hospital da Aeronáutica, tinha uma civil concursada permanente lá, que inclusive era advogada.
Aí teve um dia que ela chegou na sala, ela falou, poxa, eu tô estressada, aconteceu isso, isso e isso, a minha vontade era perder a cabeça. Aí eu fui próximo dela, assim, eu esqueci o nome dela, eu falei assim, olha, uma pessoa que não consegue dominar os seus ímpetos é como uma cidade sem muros. Qualquer coisa vai lhe atingir. Aprenda a ter a sua proteção, a se proteger das coisas. Ela parou, me olhou assim, ela falou, Anderson, repete isso daí, onde é que tá isso? Olha só, foi menos de um minuto. Foi menos de um minuto. A gente falar a palavra de acordo ali com a situação. E o coração vai receber, a pessoa vai receber, entendeu? Então, o fato da gente estar integralmente em comunhão com Deus, tendo uma vida realmente dedicada para o reino, ele vai possibilitar N momentos desse tipo. E aí não importa se é dentro da igreja, se eu estou dentro do meu local de trabalho, se eu estou na minha faculdade, eu posso falar de situações na faculdade que já aconteceu também, situações semelhantes daquele meu amigo que eu citei aqui com vocês, sim. Que inclusive até atualmente continuam acontecendo outras situações que a gente percebe a oportunidade de entrar ali com o evangelho para a pessoa pelo menos pensar fora da caixa daquela situação tensa que está vivendo. Falar, peraí, realmente isso daqui acontece, eu preciso realmente ter. Às vezes a pessoa está muito desestabilizada, né? Ela não tem mais, ela perdeu o centro dela. Ela precisa de alguém próximo dela. Ela sabe o que ela tem que fazer, mas às vezes ela precisa ouvir de alguém. Se você for perguntar, não, já sabia isso e tal, mas precisava ouvir de alguém. Então a gente precisa ter essa sensibilidade em Deus para também ser esse canal nesses momentos. Amém. Né? Amém. Exatamente. A gente tem que viver essa cultura, levar a nossa igreja. Não achar que quando a gente sai da igreja, a gente se desligou da tomada. A gente tem que estar ligado, conectado através da oração, da palavra, da adoração. Serviço, a gente tem que estar conectado todo momento, porque não é dentro da igreja que a gente vai manifestar isso, é fora dela. O desafio ele é muito, muito maior e a gente tem que estar preparado para a gente estender a mão para essas pessoas, manifestar o amor, o reino de Deus nas empresas, nas escolas, na comunidade, onde a gente estiver inserido. A gente tem que ser essa influência. Você já percebeu que geralmente as experiências ruins que a gente passou e a gente conseguiu ter vitória em Deus, geralmente são os casos que a gente mais vai se deparar ao longo da vida depois. Verdade. Porque a gente conseguiu absorver o aprendizado. A gente já sabe o caminho a ser percorrido. E a gente já tem a orientação certa, à luz da Bíblia, para compartilhar com alguém. Eu não sei se vocês já perceberam isso daí. Geralmente, em cima das nossas próprias experiências de vida, que às vezes foram muito ruins, ou então uma situação mais tranquila, a gente consegue ser um Jerusalém, como você falou, na vida de alguém. Isso é verdade. Né? Isso é verdade. Interessante. Esse é o equilíbrio que a gente tem que buscar, que é esse o nosso objetivo aqui, esclarecer isso, né? Assim, qual é a consequência, né, de não obedecer o chamado? Tem uma consequência? Qual é a visão de vocês, o entendimento de vocês? A pessoa que não obedece o seu chamado, tem alguma consequência? E também, aproveitando, né, tem uma consequência também da pessoa que não se liga na sua vida profissional, que não cuida dessa parte, tem consequência. Tanto do chamado, a negligência, a não obedecer, o seu chamado traz consequência, não traz, pastor? Sim, com certeza. Eu acredito que traz uma frustração. Porque é assim, também tem uma situação muito importante nisso que eu quero passar para vocês. A consequência só vem na vida de pessoas, consequência de não atender o chamado, certo? E também a profissão só vem na vida de uma pessoa que ela não se realiza, sabe, no que ela está fazendo. Ela perdeu o propósito. Tem muitas pessoas que elas vivem o tempo todo. Por isso que eu digo para vocês, parem de romantizar as coisas. Tem gente que está vivendo uma profissão e está romantizando.
Tem gente que está vivendo o ministério, está romantizando. Romantiza tudo, sabe? E a romantização te leva a viver uma vida de sentimento. Então quem vive uma vida de sentimento, a qualquer momento ele está disposto a fracassar. É interessante isso. Então, por exemplo, por que eu estou trazendo essa situação para você? Eu vou dar um exemplo aqui, o casamento. Quantos casamentos estão, às vezes, sendo desfeitos? Não é verdade? Por quê? Porque base de um sentimento, a base de uma emoção. Pessoas que disseram que aceitaram Jesus como Salvador, depois se desviam. Base de sentimentos, base de emoção. E se esquecem de que tudo isso não foi base de uma emoção, foi uma decisão, foi uma escolha. Então, quando você entender que tudo aquilo que você faz para Deus, ou que está exercendo no mercado de trabalho, é uma decisão, é uma escolha, entendeu? É uma convicção do que você é convicto, você não tem por que ficar se perdendo ou se desperdiçando, se frustrando. Existem pessoas que vivem essa vida de sentimento, e é por isso que acabam ficando desorientados no percurso do caminho. Seja decidido. Seja decidido. Em tudo que você fizer, seja decidido. Posicione-se. Você não vai se frustrar. Exatamente. Eu acredito também que há um incômodo, né? Eu, pelo menos, senti isso. Quando eu fui para outra igreja, que é a do Parque Verde, que eu faço parte, sempre, como disse aos irmãos, eu sempre compartilhei no Ministério de Louvor. E no meu primeiro momento, quando eu cheguei, eu não quis me envolver. Eu falei, não, eu vou ficar aqui só recebendo um tempo e tal. Mas eu confesso que houve um incômodo absurdo. É como se você tivesse apto para realizar uma obra e você está se represando. Entendeu? Isso incomoda demais. Incomoda demais. E essa frustração ela vai aumentando. Se a gente não der vazão para o que Deus tem chamado a gente vai se tornar um ser humano frustrado. Isso é verdade. A gente vai deixar de alcançar muitas vidas se a gente parar de exercer o ministério que a gente foi chamado. Esses dias eu estava vendo um discurso do almirante do Navy SEALs da Marinha Americana. Ele inclusive escreveu um livro que é bem legal, Arrume Sua Cama. Bem interessante, ele compartilha ali as experiências dele de vida ao longo desse treinamento que foi extremamente pesado na Marinha Americana, né? E uma das coisas que ele fala é que a gente precisa fazer uma tarefa diária todos os dias. Por isso que o nome do livro é Arrume Sua Cama. Ele diz que se a pessoa levanta e arruma a cama dela, ela já cumpriu a primeira missão dela do dia, né? Então, aquilo ali já traz uma sensação de satisfação, de utilidade, de já ter cumprido uma missão, entendeu? Isso é verdade. Imagina isso para um ambiente de trabalho secular. Imagina dentro da igreja, né? A gente trazendo para dentro do nosso meio evangélico. Agora, Anderson, eu queria só pegar esse gancho aqui do que ele está falando, porque tem pessoas assim, mas como é que eu vou alimentar isso na minha vida? Da mesma forma como muitas vezes a pessoa alimenta o pecado. Não é verdade? Se tu vai pecar é porque tu está perto de alguma coisa. Então, por exemplo, eu por muito tempo, vou dar só um exemplo aqui para vocês, gente. Não estou trazendo aqui a solução, estou trazendo só apenas uma sugestão. O que é? Por exemplo, eu há 5 anos que larguei o refrigerante na minha vida. Larguei o refrigerante. Tá certo? Larguei o refrigerante. Certo? Pesava 130 quilos. Nem Coca-Cola. Nem Coca-Cola, há 5 anos larguei. Agora escute só, eu coloquei um propósito em mim. Eu vou tomar água. Vai ser água ou suco, vai ser o que eu vou tomar. Agora escute só, você vai aderir à água, né, como um hábito seu, de forma distante? Não. Hoje, inclusive, para onde eu vou, tá aqui o Alex, que é meu amigo aqui, sempre ele me vê com essa garrafinha. Me chama até do pastor da garrafinha. Então, assim, se você quiser viver realmente, associar o reino de Deus na tua vida, onde queira que você esteja, você precisa gerar um hábito, você precisa trazer algo para perto de você. Você precisa se aproximar de algo. Então, para mim, o gatilho, para mim não esquecer que eu tenho que tomar água e de que essa aqui é a minha bebida predileta, é a garrafa do meu lado o tempo todo. Então, eu acredito que muitas pessoas, elas querem viver o propósito do reino, mas estão distantes. Por exemplo, eu quero sentir a presença de Deus, mas a referência, né, de pessoa, de vida, é aquele cara que tu tá assistindo na Netflix, meu irmão, no seriado. É complicado. Então tu nunca vai sentir ou ser atraído a fazer a obra de Deus vivendo uma rotina diária que não é
consistente, não é certa, né? Para você tá fazendo a obra do Senhor. Então, você precisa alimentar a sua vida diária, com algo, a palavra do Senhor. Se eu vou para algum lugar, tem a Bíblia. Meu irmão, se tu não quer levar a Bíblia, tu tem os aplicativos, ou seja, tudo está a nosso favor, pastor, para a gente poder conciliar. É isso que eu quero chegar aqui, que o Anderson está falando, para a gente poder conciliar. Essa questão do sentimento que eu falei agora há pouco, eu estou sentindo de ir para a igreja, depois de 3 meses que parou de ir. Eu estou sentindo de fazer ação social. Eu estou sentindo de fazer esse negócio de querer só sentir fazer, sabe? Não cola, não traz consistência. Você precisa se decidir, você precisa se posicionar. E o posicionamento é você aproximar algo de você que seja o seu gatilho diário. Amém? Começa, em vez de colocar o teu WhatsApp, o teu celular diariamente, do lado da tua cabeceira, coloca a Bíblia. Deixa lá para que seja um gatilho mental, entendeu? Um gatilho mental. Para você se aproximar. Opa, a Bíblia está mais perto. Então deixa a Bíblia perto de você. A mesma coisa no seu ambiente de trabalho, onde você queira que você chegue, faz de alguma coisa um gatilho mental para você estar próximo daquilo que Deus se agrada. E você vai viver o reino, irmão, independente de qualquer lugar. Você vai fazer a obra independente de qualquer lugar. Pega de gancho para lá, gancho para cá. Toma! Amém, graças a Deus. Eu trabalho atualmente na Companhia Paraense de Refrigerante, que é onde fabrica a Coca-Cola, que o Thiago parou de tomar. Tá? Mas isso daqui é só um detalhe. Ele até se engasgou agora. Né? Parece que eu engasgo mesmo. O setor de trabalho nosso é o SEGMET, né? O Serviço Especializado em Medicina de Segurança. Trabalho, beleza. Eu tenho lá uma outra técnica de segurança, que é a Lídia, é evangélica. E durante muito tempo a gente trabalhou no mesmo turno. E ela tinha o hábito de ler um pão diário. Né? A gente, por muito tempo, durante o período que eu fiquei no mesmo horário que ela, de manhã, a gente chegava de manhã, Leandro, pão diário. Eu digo, vamos. Vamos no rumo. A gente pegava, lia ali aquela lição, depois compartilhava. Ali no ambiente mesmo. Lá legal, mesmo no ambiente legal. de trabalho. Muito bom. Porque assim, tem exceções. Mas no ambiente de trabalho, quando tu chega início de expediente, nem tudo já está acelerado. Ainda vai pegando ritmo, né, e tal. Então a gente percebia que tinha uns 5 minutos ali para a gente poder desfrutar ali da palavra de Deus no início da missão. E a gente fez isso. Vale muito destacar isso, né? Porque às vezes tem empresas que elas são rígidas, né? Sim. E você não pode misturar os ambientes. Aí por que não aproveitar os intervalos, realmente? E ter sabedoria também para fazer onde realmente dá. Verdade. Né? Para não ser visto com maus olhos. E o que eu percebi só também... mexer lá para aparecer na palavra podcast. O que eu percebi também durante esse compartilhar com ela, a menina da limpeza entrava. E ela já ficava ali e ficava ouvindo. Já ficava atenta. Tudo isso rolando dentro do ambiente de trabalho. Entendeu? Então a gente já começava o dia edificado pela palavra e outras pessoas que nem eram do ambiente já compartilhavam também de alguma forma. Muito bom, né? Rapaz, muito inteligente a forma de poder implementar. Eu acho que essa fala de vocês ela já finaliza, que era a última pergunta, né? Como é que a pessoa, qual é o segredo para equilibrar, né, a vida profissional com seu chamado, sem descuidar do reino, sem ser uma influência? Aqueles 5 princípios, ele é o segredo, vamos deixar. Aquele é o segredo. E uma frase que eu tenho carregado nos últimos dias, né? Ninguém cresce permanecendo no mesmo nível a vida inteira. Então, não tem como a gente querer viver coisas novas no reino de Deus se a gente não sair desse nível baixo. Não tem como a gente crescer permanecendo no mesmo nível a vida inteira. O cara que é melhor de Deus, ele quer alcançar voos mais altos, novos, não tem como continuar no mesmo nível. Tu tem que mudar de nível. Tu tem que tirar o teu celular dali da cabeceira da cama e botar a Bíblia. Tem que mudar o nível, tem que elevar. O tempo que a gente vive é desafiador, de várias formas, é desafiador o que a gente vive, e a gente precisa elevar o nosso nível de entrega, de adoração, de dependência a Deus, de fé. É necessário, é um tempo da gente elevar o nosso nível para viver o propósito, o chamado de Deus. Uma coisa que a gente deve levar em consideração é
que a gente pode ter a nossa vida profissional e ir em busca das nossas metas, dos nossos objetivos, mas esses propósitos, eles são passageiros. São propósitos passageiros, são importantes. A Bíblia vai falar sobre vida profissional. Todos os homens de Deus que foram chamados tinham uma profissão. O próprio Jesus tinha uma profissão. Todos os homens, aquela máxima, Deus não chama os desocupados. Sempre ele chamou pessoas que já exerciam uma função e usou a função, aquilo que a pessoa exercia, em prol o reino dele. Então, é uma questão de deixar um legado. Esses propósitos, eles são passageiros, né, profissionais, mas os propósitos eternos são esses: é ganhar almas, é levar salvação, é marcar a vida das pessoas. É esse legado que a gente tem que deixar para as pessoas. As pessoas vão se lembrar daquilo que a gente fez na nossa profissão, da forma que a gente exerceu ela de uma forma honesta, satisfatória, sempre dando um exemplo de conduta, porque a própria Bíblia vai dizer que a gente tem que fazer as coisas como se fosse para o Senhor de todo o coração. Trabalhar, servir o patrão lá, a tua empresa, como se fosse ao Senhor, fazendo um trabalho digno, honesto. Então, levando em consideração que os propósitos de Deus, eles são eternos. É esse que a gente tem que se ater ao máximo. A gente não pode, Anderson, deixar os propósitos terrenos anular os propósitos eternos, porque eles são muito maiores na nossa vida. E é esse legado que a gente quer deixar para essa geração de homens, trabalhadores, de profissionais, sim, mas que deixaram um legado eterno, que vai dar continuidade. Homens que foram honestos dentro da sua empresa, que não roubaram o patrão, pessoas que no tempo que viu alguém abatido, ajudava, estendia a mão para essa pessoa. Tipo na Alpha Center lá, o cara vinha para uma educação profissional, já recebeu uma educação espiritual. Isso e tudo. A gente não pode desligar. A gente não pode desligar, não dá. Não tem como. Não tem como. É a nossa vida, é o que a gente é isso ali. Que você falou. Não pode desligar, porque nós somos referência, nós somos referência de vida para as pessoas. Quando a gente transmite essa vida, as pessoas olham em nós uma esperança, entendeu? Uma esperança. Então, você alimenta isso na vida das pessoas. Então, por isso que você tem que estar posicionado. Entendermos que, de acordo com aquilo que está escrito lá também em Mateus, capítulo 16, 13 em diante, o Senhor já entregou para nós, em nossas mãos, as chaves do reino. As chaves do reino. Por quê? As chaves do reino para abrir a porta. Quem é a porta? Jesus. Não é verdade? Abrir a porta aqui é Jesus, para que essas pessoas também recebam, né, o reino na vida delas. Agora você diz, quer abrir a porta do inferno? Qual é a porta do inferno? Qual é a chave? É a razão. Entendeu? A razão, o ego, a justiça própria, entendeu? A justiça própria é que abre a porta do inferno. Humanismo. Então pare de ficar se enchendo de justiça própria. Cumpra o reino na sua vida, onde queira que você chegue, use as chaves do reino que o Senhor colocou nas suas mãos para abrir essa porta que é Jesus na vida de muitas pessoas. Receba. É isso, e a gente está aqui, né? Finalizando. Que conversa maravilhosa, que papo maravilhoso. Rapaz, não dá nem vontade de parar. Já acabou, já? E como eu falei no começo aqui, acho que em off, não sei se já estava gravando, mas que a gente está aqui, não é porque a gente não tem nada para fazer. Todo mundo, o pastor está aqui, tinha uma oração, o pessoal do encontro tem uma consagração. E, né, eu tive que me explicar para eles aqui, mas tudo bem, tá tranquilo. Se determinar, e quero agradecer, Anderson, Thiago, pela determinação de vocês estarem aqui. Eu sei que não é fácil, né, arrumar um tempo, mas é um privilégio, é um prazer a gente receber vocês e discorrer esse assunto, que ele tem muito conteúdo, né, muita coisa boa para a gente falar sobre essa questão de chamado, vida. O que a gente quer estar no centro da vontade de Deus. Isso que a gente quer estar aí. E eu vou estar aonde o Espírito soprar. Aonde ele soprar, eu vou. Pai, para São Luís, acho que faz mais de um ano, teve um culto de líderes lá na igreja, me deram uma nota de 10 euros. Está guardada. Que é que eu vou usar lá, né, quando for para a Europa. Opa! Já está guardado no site. Foi forte o negócio. E quem entregou foi minha mãe, chorando aos prantos. Acho que já estava me vendo na Europa. E já tem essa promessa, essa palavra. Então a gente vai para onde o Senhor nos direcionar, né? Para onde o vento soprar, a gente vai estar
Aonde a gente estiver, a gente vai ser como um luzeiro no mundo, né? Ser luz, levar isso que o pastor estava falando. Aonde a gente estiver, a gente tem que ser essa luz. Para a gente encerrar, né? Se aqui eu tenho ainda uma oportunidadezinha aqui. Pode falar. Mas assim, por que nós não sermos... Se Deus enviou seu Filho unigênito, seu único filho, ou seja, ele entregou como oferta o melhor dele por nós, por que nós também não sermos a melhor oferta para Deus? Deu entender a situação? A gente está sendo egoísta quando a gente estanca o ministério por alguma situação, entendeu? Sem necessidade. Então, eu convido você, sabe, aqui eu faço ecoar, faça o seu melhor, seja a melhor oferta para Deus nessa sociedade, seja a melhor oferta, sabe? Seja a melhor oferta. Deus, ele deu o melhor por você, que foi o seu filho unigênito. Então você também deu o seu melhor para o Senhor. Aleluia. De qualquer lugar que você esteja, faça dali daquele lugar o seu campo missionário. Antes, considerações finais aí. O que eu tenho para dizer é que quando Deus tem propósito nas nossas vidas, a vida profissional ela acaba sendo abraçada também, porque lá também será um ambiente de propagação do Evangelho, de compartilhamento da palavra de Deus. E tudo aquilo que a gente coloca diante de Deus, com fé e pedindo a Deus, e Deus entende aquilo que está no nosso coração, Ele atende. Ele ouve a nossa voz, e se a gente for obediente, a gente consegue viver o propósito dele e entrar em lugares que a gente nunca entrou. Da mesma forma que quando a gente se entrega para o pecado, a gente vai de um abismo ao outro, quando a gente muda, se converte e dá ouvidos à palavra de Deus, e quanto mais a gente se envolve, a gente vai mergulhando mais profundo em coisas que a gente nunca experimentou da parte de Deus. Mas a gente só consegue experimentar com uma entrega, com uma verdadeira oferta. Oferta, obediência, falou tudo aqui, irmão. Obediência, rapaz. Sensacional. Sobrenatural. Então eu quero agradecer, né, fazendo as considerações finais, amém? Muito enriquecedor esse assunto, tudo que foi abordado. Então louvo a Deus pela vida de vocês e que a gente continue sendo luz, que a gente continue sendo uma influência dentro do reino de Deus, porque o Senhor nos chamou para governar em vida, amém? Sim. Governar em todas as esferas, Amém. Dentro da igreja, fora da igreja, nos trabalhos onde a gente vem inserido, o Senhor nos chamou para governar em vida, e a gente vai no poder do Espírito Santo rumo, né? E a gente está aqui, nós três, né? Nós somos praticamente da mesma geração, 34, 37, 39, e Deus ele nos guardou para esse tempo. Esse momento, realmente. Rapaz, coisa maravilhosa a gente poder compartilhar, né? Essa galera nova, jovens senhores, né? E a gente tem buscado fazer a diferença onde a gente está inserido. Então, louvo a Deus, obrigado. Todos vocês que vão estar acompanhando, né? Esse podcast é o primeiro e eu quero agradecer de coração, né? A dedicação. Vamos compartilhar para geral esse podcast. Vamos colocar em todas as redes, todas as mídias, para que mais pessoas sejam alcançadas através dessa palavra. Hashtag na palavra podcast. Vamos aí, arrasta para cima, hashtag aí, ó, na palavra podcast. Aqui no nosso canal, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal IMVP, Lugar de Receber Amor. Se inscreve, é de graça, não paga nada. Então, fique à vontade para fazer isso. Quero agradecer a nossa equipe aqui, Alessandro, Raimundo, Ronald, Alan e Missionário Marco, obrigado de coração e até o próximo Na Palavra Podcast. Fiquem todos com Deus. Show. Abençoe. Obrigado.